Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos entrando, dando um oizinho aí, dando um curtir quem já tá online. A gente tá aqui online tanto no Instagram como no Facebook, tá simultânea a transmissão, né? Esperar dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando. E aí a gente já vai começar a discutir. Vocês já separaram um alimento com rótulo pra gente ler, pra gente estudar o rótulo dos alimentos hoje, aprender a pegar esse produto e destrinchar, saber exatamente o que está escrito no rótulo dos alimentos. Então já separa aí, já corre lá, pega um alimento, um produto, para a gente poder fazer aqui simultâneo mesmo a leitura do rótulo dos alimentos. E vou explicar por que isso é tão importante. Está entrando aí, então já separa o produto e a gente vai começar. Por que é tão importante, né, ler o rótulo dos alimentos? Hoje, ainda é um pouco falha a legislação no Brasil em relação ao rótulo dos alimentos. Então, a gente vê muita informação no rótulo dos alimentos e a gente acaba, às vezes, comprando um produto, achando que aquele produto, de fato, é saudável, e muitas vezes, na hora que a gente vai ler as informações contidas nesse rótulo, a gente vê que não é tão saudável assim, né? Então, por isso que é importante a gente pegar e ler o produto, virar e estudar mesmo, dar uma olhada no rótulo para ver se de fato aquele produto é saudável ou não, tá? Então, eu vou pegar aqui um produto que eu tenho, vocês já vão separando aí um produto de vocês também. Hoje o que eu vou pegar aqui é um pão integral. Será que esse pão, ele é de fato integral mesmo? Isso que a gente vai aprender a ler aqui agora, né? Sempre quando vocês forem pegar um produto, por exemplo, ele está aqui escrito integral, né? É importante que a gente veja se esse produto ele é de fato integral. O que acontece? A lista de ingredientes no rótulo dos alimentos, ela sempre vem da maior quantidade, em primeiro lugar, para a menor quantidade. Então, sempre quando a gente for pegar um produto para ler, a gente olha a lista de ingredientes e vê qual que é o primeiro ingrediente desse produto. Então, às vezes, tem lá um pão integral. A hora que você pega e vê o primeiro ingrediente desse pão integral, tá lá, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso é farinha branca. Ou seja, na maior composição desse alimento, ou seja, a maior quantidade de produto desse alimento, é farinha de trigo branca. Então, por isso que a gente tem que ler a lista de ingredientes. Eu diria que ela é uma das mais importantes informações para a gente ler no alimento. Então, esse pão que eu peguei aqui é um pão que ele está falando aqui que ele é integral. A hora que eu vejo aqui no primeiro ingrediente dele, veja só, farinha de trigo integral, legal, tá dentro. Então, ou seja, ele é considerado mesmo, porque ele tem grande quantidade de farinha de trigo integral. E ele tem um pouco de farinha de trigo branca, porque geralmente o pessoal acrescenta farinha branca para dar maciez também ao pão, senão ele fica, quem já fez pão só com farinha integral sabe que fica uma massa bem pesada, né? E aí, vocês podem até olhar no lista de ingredientes de vocês para ver qual que é o primeiro ingrediente do produto que vocês pegaram. Você está falando que é integral e não é. Tem uma torrada no mercado que ela vem assim, ó, tipo integral, torrada tipo integral. Ou seja, ela é tipo, ela não é integral, né? Então, aí você vê lá no primeiro ingrediente, realmente, de fato, não é farinha de trigo integral. Então, sempre é se atentar. E, geralmente, esse tipo integral, né, ele vem bem miúdo o tipo. Ele aparece um integral enorme e o tipo bem letrinha miúdas. Então, é por isso que é importante a gente ver a lista de ingredientes. Além disso, sempre procurar a lista de ingredientes menor, porque se tem a lista de ingredientes é pequena, isso quer dizer que tem menos produtos, ele é o mais natural possível, né? Então, eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, de uma pasta de amendoim. Essa pasta de amendoim, a hora que você vai ver aqui na lista de ingredientes, tá só um ingrediente, amendoim torrado, ou seja, não tem mais nada, né? Ele só tem amendoim. Então, é um ingrediente só nessa composição. Então, isso é muito bom, porque você sabe que aqui, de fato, só tem amendoim. Não tem conservante, não tem açúcar, tá? Diferente dessa pasta aqui, que eu trouxe também para mostrar como exemplo, que aí tem aqui na lista de ingredientes enorme, tem letra pequena, não dá
dá para ver, mas está lá, manteiga de amendoim, entre parênteses, amendoim torrado, açúcar, melaço, óleos vegetais, açúcar e mel, ou seja, tem vários ingredientes além do amendoim, então ela não é de fato uma pasta só de amendoim, ela tem muito mais coisa junto também. Então, primeira coisa, né, quem está entrando agora, está chegando agora, primeira coisa para a gente ler o rótulo dos alimentos é ver a lista de ingredientes. Sempre a lista de ingredientes é da maior quantidade para menor, ou seja, o primeiro ingrediente é sempre a maior proporção. E aí, verificar também se tem uma lista muito extensa desses ingredientes, tá? Nomes estranhos, às vezes aparecem os nomes estranhos lá, emulsificantes, conservantes, sorbato de potássio, sorbato de cálcio, tudo isso é conservante. Então, se você vê que tem um produto que tem muito nome estranho, também ficar atenta, porque aí tem muita química, geralmente. Não muita química, mas muitos conservantes artificiais, né? Então, tentar evitar também esses alimentos. E aí também tem que prestar atenção, por exemplo, aqui nos ingredientes. Quem é alérgico, principalmente, né? Agora é obrigatório colocar as informações. Contém glúten, e aí vem uma informação aqui, ó. Alérgicos contém derivados de trigo e de soja. Pode conter centeio, cevada, aveia. Por que acontece? Quem é alérgico, de fato, a proteínas, né, a castanhas, se conter um tracinho assim, isso pode fazer um problema muito grave, pode levar a óbito. Então, por isso que no caso dos produtos, né, que quem tem alergia tem que ler muito o rótulo, é imprescindível, é obrigatório ler o rótulo e ver se contém traços, porque se contém um traço, isso pode trazer um problema muito grande, tá? E outra coisa, às vezes esse alimento, ele não tem aveia, mas ele foi produzido num local que tem, pode haver uma contaminação por aveia. Então, por isso que para quem é alérgico, é obrigatório ler o rótulo, tá? Então, vamos lá, lista de ingredientes, nomes estranhos, alérgicos, né? Tomar cuidado com esses traços dos alimentos. E também tem que tomar cuidado a questão de quantas vezes aparece os mesmos ingredientes na composição. Então, por exemplo, aqui nessa pasta de amendoim que eu mostrei para vocês, vocês veem que aparecem na composição açúcar, melaço, açúcar de novo e mel. Ou seja, no mesmo ingrediente tem 4 vezes açúcar. Ou seja, tem 4 vezes adicionado açúcar nesse ingrediente, nesse produto. Então, tem que tomar cuidado com isso, com as formas disfarçadas que determinado produto vai estar determinada ingrediente nesse produto. Então, às vezes vem lá melaço, vem mel, vem açúcar mascavo, vem aí também colocam adoçante para deixar mais doce ainda o produto. Então, vê quantas vezes tem a quantidade do mesmo ingrediente no mesmo produto, tá? E isso vale para a gordura também, tá, gente? Às vezes tem lá vários tipos de óleo, então prestar bastante atenção em relação a isso, tá? Vocês estão com alguma dúvida? Tranquilinho? Qualquer coisa vocês vão falando aqui. Vocês estão acompanhando aí com os ingredientes, com os produtos que vocês têm em mão? Vão dando uma espionada aí, ver se está condizendo ou não, se o produto de vocês que vocês estão em mãos é bom de fato ou não. Tá? Então, os ingredientes é muito importante que a gente veja. E também, outra informação que sempre vem no rótulo é a tabela nutricional, né? Às vezes o pessoal fala, não sei ler tabela, mas é muito simples a gente ler a tabela nutricional dos alimentos, tá? Então, geralmente, ela vem aqui, informação nutricional, ela vem a porção desse alimento, tá? Então, sempre se atentar à porção que está relacionada a essa tabela. Às vezes, não é a porção que você está comendo, de fato. Então, por exemplo, aqui nesse pão, a porção é para 2 fatias. Então, se você comer uma fatia, então vai ser metade da porção. Vai ser uma fatia só, tá? Então, sempre precisa atentar à porção dos ingredientes. E aí, vocês vão ver aqui, esse é um símbolo de percentual VD. O que é isso? É o percentual do valor diário. Então, quanto que corresponde essa porção num
consumo de 2.000 calorias, porque vem aqui embaixo, em letra pequenininha, tem que, tipo, né, pegar o óculos para ler, mas aí você vai ver com base em quanto que é essa tabela nutricional. Então, aqui com base numa dieta de 2.000 calorias. E tem que ver se essa quantidade é o que você consome por dia, 2.000 calorias, é bastante. Então, tem que ver se esse percentual de valor diário corresponde à sua ingestão diária de nutrientes. Senão, a gente tem que fazer tipo uma regrinha de 3. Ah, meu consumo diário é de 1.200 calorias, então aí faz uma regrinha de 3, tá? Então, se aumentar a quantidade da porção, e o percentual do valor diário ele está sempre correspondente a 2.000 calorias, uma dieta baseada em 2.000 calorias, tá? Legal, gente. Aí já vou responder as dúvidas. E aí, então, aí a gente vai ter o valor energético, que é a quantidade de energia dessa porção, né? Ele vem também KJ. O que é KJ? É quilojoules. É outra forma de você expressar as calorias desse alimento. Daí vem a informação de carboidratos contidos nessa porção, proteínas, gorduras totais. E dentro de toda essa quantidade de gordura, quanto que é de gordura trans, gordura saturada, gorduras monoinsaturadas, gordura poliinsaturadas, e sempre preferir aquele que tá gordura trans zero, né? Gordura trans a gente sabe que é prejudicial à saúde, então sempre procurar o que tá zero. Aqui nesse caso, esse pão é zero gordura trans, tá? E vem fibra alimentar e sódio. Fibra alimentar é sempre ideal que a gente consuma alimentos que a fibra alimentar, a porção, seja acima de 2,5 gramas. Tá? Então, aqui no caso desse pão, na porção é exatamente 2,5 gramas de fibra para essa porção. Tá? E aí, a quantidade de sódio, sempre procurar aquele alimento que tenha menos sódio possível. Né? Hoje a gente sabe que a ingestão diária de sódio é de mais ou menos 5 gramas. Aliás, 5 gramas de sal de cozinha, tá, gente? E 2 gramas de sódio por dia. Só que a ingestão do brasileiro de sal é um pouco alta, então a gente tem que ficar atenta à quantidade de sódio nos alimentos, tá? 2 gramas de sódio por dia no máximo, tá? Então, aqui são as informações da tabela nutricional, tá? E aí, o que acontece? Nos alimentos, eles geralmente vêm aqui assim, ó, alimento fonte de fibras, tá vendo? E aí, qual que é a diferença de alimento fonte de fibras e alimento rico em fibras, por exemplo? Porque vem essas duas informações geralmente no produto. O que acontece? O alimento fonte de fibras, ele vai ser aquele alimento que ele vai ter, em relação a fibras, no mínimo 2,5 gramas de fibras na porção. E para ele ser considerado um alimento rico em fibras, ele vai ter que ter o dobro de fibras. Vai ter que ter pelo menos 5 gramas de fibras na porção. Então, aqui, se tivesse rico em fibras, esse rótulo estaria errado. Mas não, ele está constando como fonte de fibras, então, legal. Tá? Além disso, tem muitos alimentos que vêm escrito fonte de vitaminas e minerais, rico em vitaminas e minerais, também se atentar a isso. Fonte de vitaminas e minerais tem que ter pelo menos 10% do valor diário. E rico em vitaminas e minerais, pelo menos 15% do valor diário. E rico em vitaminas e minerais, 30% do valor diário. Então, isso aí são coisas que é bem teórico, mas que a gente tem que se atentar. Porque eu já vi, por exemplo, assim, suco de caixinha, escrito, suco natural. Mas aí tá escrito lá, contém 3,5% de suco. Então, que suco é esse, né? Que só tem 3,5% de suco, da polpa do suco. E o resto é o quê? É água e açúcar, né? Então, sempre se atentar a ler essas informações mesmo, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Adoro comprar essas explicações sobre a pasta de amendoim. Você indica alguma marca? Marca eu não costumo indicar, tá, Lídia? É sempre legal você ver na pasta de amendoim a lista de ingredientes, porque tem algumas que vem só amendoim e mel, amendoim, né, como aquela que eu mostrei, amendoim e açúcar, amendoim adoçante, eu já vi. Então, isso vai às vezes até de gosto, porque a pasta de amendoim, ela tem um gosto mais diferente, assim, um gosto que amarra um pouquinho.
Então vai de gosto para gosto. Às vezes a pessoa quer consumir a pasta de amendoim, mas ela não gosta do gosto. Então, de repente, consumir a com mel, que é mais natural, por exemplo, para se adaptar, e aí depois você vai ver que fica muito mais fácil comer só amendoim. O ideal é que seja só de amendoim mesmo, né? Ou de repente bater o amendoim e fazer a própria pasta de amendoim, tá? Adorando, legal, Fer. A Débora tá aqui, legal, gente. E aí aqui no Face, que nem a Márcia, ela pegou uma carne de soja texturizada, que só vem os valores nutricionais. Porque na composição, daí nos ingredientes, no caso, é só a carne de soja. Mas o que acontece? Tem alguns alimentos que eles são isentos de algumas informações nutricionais. Então, aí vale mais para alimentos industrializados mesmos, tá? E é isso aí, gente. Legal que vocês estão aqui comigo nessa segunda-feira, pós-feriado. Sei que não é fácil, mas muito legal que vocês estão aqui. E assim, isso é informações que a gente tem que pegar e assim, não vai ser de uma hora para outra que você vai falar, nossa, vou ler tudo. Você vai pegando feeling na hora que você vai fazer compras, você começa a observar mais, né? Sobre elementos integrais, não tem algo no sentido que deve estar escrito primeiro na lista de ingredientes. Isso, a Fernanda perguntou, né? Se nos alimentos integrais não tem que ter alguma coisa escrita, o primeiro ingrediente não tem que ser alimento integral. Exatamente isso, né, Fer? Na lista de ingredientes é sempre da maior quantidade para a menor quantidade. Então, o primeiro ingrediente sempre vai ser o que tem maior proporção. Então, se o alimento ele está escrito integral, aqui, né, que nesse caso aqui, eu vou dar uma olhadinha na lista de ingredientes e aí aqui eu vou ver se o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral ou não. Se for farinha de trigo branca enriquecida com ferro e ácido fólico, então aí quer dizer que a sua maior proporção desse pão é farinha branca. No caso, esse não. Esse aqui, ó, primeiro ingrediente, farinha de trigo integral. Então, na maior proporção desse pão, ele é farinha de trigo integral, ou seja, ele pode ser considerado um pão integral, de fato. Tá? Que legal. A Fer falou que ela é fã da pasta de amendoim caseira. A caseira é a melhor que tem. Você bate, coloca, né? Você pega o amendoim mesmo, torrado, e aí você bate ele, ou cru mesmo, bate ele no processador, e aí você vai batendo, o próprio óleo do amendoim, o óleo natural, ele já forma uma pasta, você não precisa acrescentar mais nada. É ótimo. Legal, imagina, gente. Oi, Ana. A Ana tá aqui no Facebook também perguntando. As refeições por dia, ela perguntou em relação às quantidades de refeições por dia para fazer. Isso aí varia muito de paciente para paciente, tá, Ana? Depois a gente dá uma conversadinha a respeito disso. É isso aí, gente. Então é legal que vocês estão aqui comigo. Sempre então olhar a lista de ingredientes. Eu diria que é uma das coisas mais importantes mesmo para ler nas informações, tá? No rótulo dos alimentos. E se atentar a essa questão de quantas vezes o mesmo ingrediente parece lá camuflado no produto, que nem vocês viram essa pasta de amendoim, que eu tenho aqui 4 vezes de açúcar, ou seja, é muito açúcar no ingrediente só. E aí também você vê aqui a porção é uma colher de sopa, né? Então, olha quanto que não tem de açúcar nessa composição. Certinho, gente? Legal, uma boa semana para vocês. Obrigada por esse bate-papo aqui hoje. E a gente se vê, então, de novo segunda-feira que vem. Se vocês tiverem alguma dúvida, só colocar aí para mim embaixo, tá bom? Um beijo pro Instagram, um beijo pro Face aqui e até segunda.